Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson, Lucas na área. Vamos encerrar o assunto impedimento e suspeição do juiz. Vejam só, eu já conversei contigo que na prova eles gostam de confundir as hipóteses de impedimento com as hipóteses de suspeição. E eu falei para ti o seguinte, grava as hipóteses de suspeição do juiz, que é o amin, cd, subpré. Se cair isso na prova, o juiz ele é suspeito. Se não for isso, como você deu uma lida nas hipóteses de impedimento, pode marcar impedimento. Lembrando que os graus de parentesco que estão nas hipóteses de impedimento e suspeição são até terceiro grau. Todas elas são terceiro grau. O cocô, P3. Cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. O que é o amin, cd, subpré? Que hipóteses são essas de suspeição? Primeiro, o amin. Amin quando o juiz é amigo íntimo. E o in quando o juiz é inimigo. Amigo íntimo ou inimigo de quem? Das partes ou dos advogados das partes. O que é o cd? Quando o juiz for credor ou devedor, ou os parentes do juiz, o cocô P3 que nós conversamos. Sub, quando o juiz subministrar meios para atender as despesas do litígio. Pré, quando o juiz receber presentes. Se o juiz receber presentes, ele também é suspeito, antes ou depois. Por que a letra A está em destaque? Se o juiz aconselhar a parte sobre o objeto do litígio, e o I se o juiz for interessado. Lembre-se, nessas hipóteses o juiz ele é suspeito. Se não cair isso na prova, o juiz ele é impedido. Tranquilaço? O CPC, ele fala para a gente o seguinte, ele diz que quando 2 ou mais juízes forem parentes até o terceiro grau, ele diz que o primeiro que pegar o processo automaticamente impede o outro de atuar. E esse outro tem que se escusar de analisar, remetendo o processo para o seu substituto legal. Entendi nada, Ritson. Olha, quando eu estou falando nesse caso, eu quero que você lembre de tribunais. Porque os julgamentos dos tribunais, se não for uma decisão monocrática, se eu estou falando em julgamento do tribunal, é um julgamento tomado por mais de um membro da magistratura. Eu trouxe como exemplo aqui um tribunal que tem 3, 6, 8 membros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho um julgamento pelo colegiado. A pergunta é, eu posso ter um tribunal em que eu tenho 2 membros e esses membros são parentes? Pode sim. Ritmo, mas tu acabou de falar que... Não, eu não falei que é proibido. Eu falei que se no tribunal, se eu tiver 2 ou mais juízes que são parentes até o terceiro grau, o primeiro impede o outro. Eu não falei que é proibido. Quer dizer que se teu irmão está no tribunal, você não pode entrar? Não, não é assim. Então, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Imagina que esse primeiro em vermelho é parente desse segundo, parente até terceiro grau. Porque primo pode tudo, eu já conversei isso contigo. O primeiro é parente e é distribuído um processo. O processo número 1009. O processo 1009, ele cai na distribuição para esse primeiro ser relator. O que esse primeiro faz? Ele vai relatar, vai dizer o voto dele e vai mandar para o segundo. O segundo vai relatar, vai dizer o voto dele e manda para o terceiro. O problema é que o terceiro é parente até terceiro grau de quem? Do primeiro. E se ele é parente até terceiro grau do primeiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair fora desse processo. O que ele vai fazer? Ele tem que sair fora, porque como esse primeiro atuou, o segundo está automaticamente o quê? Impedido. Então, esse parente aqui, ele não vai analisar o processo. O que ele vai fazer? Ele vai se escusar desse processo, ele vai sair fora e vai remeter esse processo para o substituto legal dele. E quem vai dar o voto não vai ser ele, vai ser o substituto legal. Então, quando eu tenho 2 ou mais juízes, até com grau de parentesco até o terceiro grau, o primeiro que analisar torna o outro automaticamente o quê? Impedido. E esse que está impedido, ele tem que se escusar e enviar o processo para o seu substituto legal. Agora, olha só que outra situação. O primeiro a pegar o processo foi esse. Agora, imagina o processo número 29. O processo número 29, ele cai na relatoria desse juiz. Esse juiz recebe o processo e analisa. Manda para o seguinte, que também analisa. Analisa, analisa, analisa e analisa. Aí volta para o primeiro. O primeiro vai analisar? Não. Porque como esse parente aqui é até terceiro grau,
ele atuou no processo, esse primeiro que atuou, ele torna o segundo automaticamente impedido. Aí o que esse segundo fará? Esse segundo vai se escusar e vai remeter o processo para o substituto legal. Então lembra, se eu tenho 2 ou mais juízes, parentes, até terceiro grau, num tribunal, num órgão julgador coletivo, o primeiro que atuar, o primeiro fica. Enfia isso na cabeça, o primeiro fica. E a atuação do primeiro torna os demais automaticamente o quê? Impedidos. E o que os demais têm que fazer? Eles têm que se escusar de analisar e remeter o processo para o S, para o seu substituto legal. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Beleza. Agora que eu matei isso daqui, preciso que você tome cuidado. Essas hipóteses de suspeição que nós estudamos e os casos de impedimento, servir como testemunha, perito e etc e tal, as hipóteses de impedimento e suspeição, elas são aplicáveis aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e os demais sujeitos imparciais no processo. Os auxiliares da Justiça nós vamos falar no momento próprio, no capítulo próprio desse curso. Então, entre os auxiliares da Justiça, você tem um mediador, você tem um conciliador, você tem um oficial de justiça, você tem um partidor, tradutor. Todos esses auxiliares da Justiça, aplica-se a eles também os impedimentos e as suspeições que nós estudamos. E também os demais sujeitos imparciais. O que é sujeito imparcial? Sujeito imparcial é aquele que não está ajudando nem o autor, nem o réu. Ele está ajudando o processo. Então, eu posso pegar, por exemplo, o leiloeiro. Falar, Ritson, o leiloeiro é auxiliar da Justiça? Ele não está no rol de auxiliares da Justiça. Mas se eu entender, se eu entender que o leiloeiro é um sujeito imparcial, eu posso aplicar a hipótese de impedimento e suspeição? Posso sim. Então lembra, as hipóteses de impedimento e suspeição que nós estudamos, aplicáveis ao juiz, elas também são utilizadas para o Ministério Público, o promotor, o procurador da República pode ser impedido ou suspeito? Pode. Os auxiliares da Justiça, o oficial de justiça, o escrivão também pode ser? Pode sim. E os demais sujeitos imparciais. Fechou até aí? Então, olha só, o que eu já sei? Eu já sei que, quando eu tenho um tribunal que tem mais de um julgador, o primeiro que atuar no processo, se eu tiver relação de parentesco até o terceiro grau entre juízes, o primeiro que atuar no processo torna o outro ou os outros automaticamente o quê? Torna os demais automaticamente impedidos. E aquele que analisou o processo em primeiro lugar, torna o outro impedido. E esse impedido tem que se escusar e mandar o processo para o seu substituto legal. E eu também acabei de te falar que as hipóteses de impedimento e suspeição, elas não aplicam-se apenas aos juízes. Elas também são aplicáveis a 3 pessoas. Ministério Público, auxiliares da Justiça e quem é o terceiro? Os demais sujeitos imparciais do processo. Isso eu entendi. Até aí está bacana. Mas como é que é o trâmite? Como é que é o procedimento desse negócio de impedimento e suspeição? É isso que nós vamos estudar agora. E tem algumas pegadinhas e eu quero que você tome muito cuidado. Por quê? Porque eu acabei de te falar que as hipóteses de impedimento e suspeição, elas aplicam-se ao Ministério Público, auxiliares da Justiça e demais sujeitos imparciais. E nesse caso aqui, em que eu tenho impedimento ou suspeição dessas pessoas aqui, existe um procedimento. Enfio uma coisa na cabeça. Eu falei testemunha? Não. Ritz, mas a testemunha ela pode ser impedida ou suspeita, que eu já estudei. Eu sei. Só que o impedimento de testemunha, suspeição de testemunha, a gente estuda lá nas provas. Então, o procedimento que eu vou te explicar aqui, ó, ele não é aplicável para as testemunhas. Porque para as testemunhas eu uso lá na frente o CPC. Ainda tem outra. O procedimento para eu tratar sobre impedimento e suspeição dessas pessoas aqui, os tribunais podem tratar sobre esse tema no seu regimento interno. Então, enfia uma coisa na cabeça. O procedimento de impedimento e de suspeição que eu vou te falar agora, ele não se aplica às testemunhas. Não se aplica às testemunhas. E, além disso, os tribunais podem estabelecer o trâmite desse procedimento no seu regimento interno. Enfia uma coisa na cabeça. Eu vou te falar agora sobre o procedimento do impedimento e suspeição dessas pessoas aqui. Como é que vai funcionar? Primeira coisa, esse procedimento, ele está no artigo 148 do CPC, nos parágrafos 1º ao 4º. Primeira coisa que acontece é a parte,
a parte que é interessada, ela pega e alega o impedimento ou suspeição do auxiliar da justiça, dos demais sujeitos imparciais. A parte alega o impedimento ou suspeição deles. Só que para te alegar que eles estão impedidos ou suspeitos, você vai ter que pedir, você vai apresentar uma petição fundamentada. Não é simplesmente chegar e falar, o oficial de justiça é suspeito, o escrivão é impedido. Não, você tem que falar, o oficial de justiça é suspeito porque ele é amigo íntimo da parte. O escrivão é impedido porque ele atuou como testemunha no processo. Então não é só falar, é impedido ou suspeito. Você tem que apresentar uma petição fundamentada e instruída. O que é instruída, Ridson? Instruída é porque junto apresente as provas. Além de fundamentar, apresente as provas e faça essa alegação na primeira oportunidade que você tiver no processo. Então lembre-se, quando você quer alegar que um auxiliar da justiça, o Ministério Público ou os demais sujeitos imparciais são impedidos ou suspeitos, você vai alegar. Essa alegação tem que ser na primeira oportunidade que você tiver. E além disso, você vai alegar apresentando uma petição fundamentada e instruída. O que é instruída? Junto com ela tem que ir provas. Fechou até aí? Tranquilo. Após você apresentar essa petição fundamentada com as provas, na primeira oportunidade, etc., essa alegação ela vai para a mão do juiz. E o juiz vai processar. O juiz vai processar essa alegação em separado. Como separado? Vai ser autuado numa capa à parte. Não vai ficar dentro do processo principal. Eu vou pegar essa tua alegação e vou colocar numa capa à parte. E vou amarrar no processo principal com um barbante. Então, ela vai ser autuada o quê? Em separado. E aqui que vem o problema para a prova. Eles vão te perguntar, esse procedimento para impedimento e suspeição dessas pessoas aqui que eu estou falando contigo, suspende ou não suspende o processo? É sem suspensão do processo. Sabe por quê? Tu não está alegando impedimento ou suspeição do juiz. Tu está alegando impedimento ou suspeição do Ministério Público, auxiliar da Justiça ou um outro sujeito imparcial. Então, se te perguntar na prova, o procedimento de impedimento ou suspeição suspende o processo, você vai responder o seguinte: se for um procedimento de impedimento ou suspeição do MP, auxiliar da Justiça ou demais sujeitos imparciais, é sem suspensão, ponto final. Tranquilo até aí? Então você pediu, foi para o juiz processar. Após o juiz processar, encapar tudinho e etc., o juiz vai ouvir o arguido. Ouvir quem, Ridson? O juiz vai ouvir o auxiliar da Justiça, vai ouvir o sujeito imparcial, vai ouvir a pessoa. E ele vai ouvir dando o prazo de 15 dias para essa pessoa se manifestar. Essa pessoa quem, Ridson? O arguido. E esse arguido aqui, que tem 15 dias para se manifestar, é facultado para ele, se ele achar conveniente, se for necessário, se for o caso, apresentar provas. Aí, em seguida, o juiz decide. Então, lembre-se do seguinte, olha o que eu acabei de te falar. Eu falei que os casos de impedimento e suspeição, além do juiz, são aplicáveis a outras 3 pessoas. Quem são essas outras 3 pessoas? Ministério Público, auxiliares da Justiça e demais sujeitos imparciais. Sobre esses 3, a alegação de impedimento ou suspeição, ela tem um procedimento. Pergunto, esse procedimento para esses 3, aplica-se para as testemunhas? Não, Ridson, não aplica para as testemunhas. E os tribunais, eles podem falar sobre esse procedimento no seu regimento interno? Podem. Como é que funciona esse trâmite? Primeiro, a parte que alega impedimento ou suspeição do Ministério Público, auxiliares da Justiça ou demais sujeitos imparciais, ele tem que pegar e apresentar essa alegação. Ele apresenta essa alegação numa petição fundamentada. Não basta dizer que o cara é impedido ou suspeito. Após apresentar na alegação fundamentada, você tem que ter em mente, porque junto com ela tem que vir as provas, porque essa petição ela tem que ser instruída. E além disso, você vai apresentar essa alegação na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Se apresenta a petição e ela cai na mão do juiz, e o juiz vai analisar. Te pergunto, a análise desse procedimento aqui vai ser junto com o processo ou vai ser em separado? Vai ser em separado. Segunda pergunta de prova. Esse procedimento aqui de impedimento e suspeição, dos 3, impede, paralisa, suspende o processo ou não? Ridson, não suspende, é sem suspensão. E finalizando, após receber tudo isso, autuar em separado, sem suspensão do processo,
O juiz vai ouvir o arguido, ouvir o auxiliar da justiça, ouvir esse sujeito imparcial. Em qual prazo? 15 dias. Esse arguido pode apresentar provas? Pode. Beleza até aí? Então eu já sei o procedimento quando eu tenho uma alegação de impedimento ou suspeição para esses três. Agora, muito cuidado. Eu estou falando de impedimento e suspeição do Ministério Público, auxiliar da Justiça e demais sujeitos imparciais. Agora eu quero falar contigo sobre o procedimento para impedimento e suspeição do juiz, que está previsto lá no artigo 146 do CPC. Cuidado, porque às vezes a gente fazendo a leitura do artigo 148 a 144 a 148, a gente não se atenta a esses detalhes. Preste atenção. Isso daqui é procedimento para impedimento e suspeição do Ministério Público, auxiliar da Justiça e demais sujeitos imparciais. Agora eu vou falar de procedimento para impedimento e suspeição do juiz, que está no artigo 146. Toma muito cuidado. Primeiro, quando você alega que o juiz é impedido ou suspeito, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, no prazo de 15 dias do conhecimento do fato, no prazo de 15 dias em que você ficou sabendo que o juiz é amigo íntimo, no prazo de 15 dias em que você ficou sabendo que o advogado é parente do juiz, no prazo de 15 dias, você vai apresentar uma petição específica. Olha só, você não vai apresentar uma petição junto com outros argumentos. Você vai apresentar uma petição específica para alegar que o juiz é impedido ou suspeito. Ela é só para isso. Então, você vai apresentar uma petição específica, apresentando os fundamentos. Igual aqui, a petição tem que ser fundamentada. Apresentando seus documentos e o rol de testemunhas. Você fala tudo ali que você tem que falar. Lembrando que a petição tem que ser o quê? Específica. Então, cuidado. Quando o juiz é impedido ou suspeito, você tem um prazo para apresentar essa alegação. Qual é esse prazo? 15 dias. 15 dias do conhecimento do fato. Agora volta aqui comigo. Quando é Ministério Público, auxiliar da Justiça ou demais sujeitos imparciais, o código não fala 15 dias. O código fala na primeira oportunidade. Fica atento aos detalhes, que é isso que pega em prova. É isso que bate. É esse detalhezinho. E meu objetivo aqui é que você feche a sua prova. Beleza. Então, agora que eu já sei que as partes vão alegar impedimento ou suspeição do juiz, numa petição específica, fundamentada, com documentos e rol de testemunhas, no prazo de 15 dias do conhecimento dos fatos, essa petição vai para a mão de quem? Vai para a mão do juiz do processo. Ritsu, calma aí. O juiz impedido, o juiz suspeito, é sim. Tu sabe por quê? Ele recebe. Porque se ele pegar a tua petição e ele verificar, pô, realmente o cara é meu amigo, pô, de verdade, o código é novo, eu não tinha nem me atentado. O juiz, ele pode acolher, ele pode dizer, não, sim, você está certo. E se o juiz falar que você está certo, o juiz vai encaminhar esse processo para o substituto legal dele. Então, olha só, preste atenção. Você apresenta a tua petição, fundamentada, com documentos, com rol de testemunhas, em qual prazo? No prazo de 15 dias do conhecimento do fato. Tu entrega essa petição para o juiz ou para o tribunal? Para o juiz. Você entrega para o juiz, porque se o juiz entender que ele está impedido, que ele está suspeito, o juiz pega, se escusa de julgar e remete o processo para o seu substituto legal. Aí morre. Ritson, e se o juiz não alegar, se ele não reconhecer que ele está impedido, se ele não reconhecer que ele está suspeito, se ele não reconhecer que ele está impedido ou suspeito, o processo tem que seguir. Qual é o próximo passo? Ele não reconhecendo, o juiz vai mandar autuar esse procedimento aqui em apartado. Então, olha só, se eu vou autuar em apartado, pergunto, esse procedimento, ele fica dentro do processo ou fica fora? Também fica fora. Ele fica fora, beleza? É autuado em apartado, e junto com esses documentos que estão autuados em apartado, como o juiz não declarou seu impedimento ou suspeição, o juiz vai dizer as suas razões no prazo de 15 dias, apresentando os documentos e o rol de testemunhas, e ele vai colocar tudo. Ritson, para que o juiz vai fazer isso? Porque imagina o seguinte, você que está me assistindo, você é parte, e eu sou o juiz da causa, hipoteticamente. Imagina que você quer dizer que eu que sou o juiz, que eu sou impedido ou suspeito. Você tem um prazo para apresentar a tua petição. Qual é o teu prazo? 15 dias. E você vai apresentar essa petição para mim ou para o tribunal? Você vai apresentar para mim. Beleza. Eu vou pegar essa tua petição
e essa tua petição tem que ser específica, com os documentos e o rol de testemunhas. E você vai apresentar essa petição no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Eu recebo. Se eu receber e verificar que você está certo, pô, velho, desculpa, foi mal. O que eu faço? Eu remeto para o meu substituto legal. Ridson, e se você não reconhecer que está impedido ou suspeito? Se eu não reconhecer, eu vou pegar essa tua petição e vou encapar. Só que eu vou encapar e eu não vou colocar no processo principal, eu vou autuar em apartado. E nesse apartado, junto com ele, eu vou apresentar minhas razões no prazo de 15 dias, vou colocar junto com a tua alegação, vou apresentar meus documentos e o meu rol de testemunha. Não tem as tuas testemunhas, eu vou ter a minha também. Coloca tudo junto. Ritsu, e aí? O que eu faço com esse processo? Taca fogo? Não. Após autuar em apartado, o juiz apresentar suas razões no prazo de 15 dias com documento e rol de testemunhas, o juiz vai ordenar a remessa desse auto apartado para quem? Para o tribunal. Aí o que eu faço? Se eu não me reconhecer como impedido ou suspeito, eu pego toda essa papelada e mando para quem? Para o tribunal. E o tribunal vai ter que decidir. Chegando no tribunal, o que vai acontecer? O tribunal vai ter que tomar uma decisão. O tribunal vai ter que tomar uma decisão. E nessa decisão que o tribunal vai tomar, ele pode rejeitar a tua alegação. Se o tribunal rejeitar a tua alegação, se lascou, eu vou continuar sendo juiz, só lamento. Agora, se o tribunal acolher a tua alegação, eu vou ter que sair do processo. Eu vou sair do processo e esse processo vai para as mãos de um substituto. Ainda tem mais. O tribunal, ele tem que dizer a partir de qual momento que eu estava impedido ou suspeito. A partir de qual momento processual que o juiz está impedido ou suspeito? Foi desde o início? Foi depois da contestação? Foi depois da audiência de instrução e julgamento? Qual foi o momento? Por quê? Porque o tribunal, ele vai decretar a nulidade dos atos. Ele vai decretar a nulidade dos atos a partir do momento em que ele entendeu que o juiz está impedido ou suspeito. Beleza, até aí? Ainda tem mais. Cara, quando o juiz pega aqui o processo, se o juiz sabe que ele está impedido ou suspeito, ele tem que remeter o processo para o seu substituto legal. Quando ele não reconhece esse impedimento ou suspeição, ele corre um risco gigantesco. Qual que é? O risco do tribunal falar que ele é impedido ou suspeito. E se o tribunal falar que ele é impedido ou suspeito, esse juiz, ele pode ser condenado nas custas do processo. Ritsu, como é que é? É isso mesmo. O juiz pode ser condenado nas custas. Quando, Ridson? O código traz dois casos. Se o juiz pega aqui o processo, ele vê que ele está impedido, e mesmo assim ele fala não, o juiz vai ter que pagar as custas. No segundo caso, é quando tem uma manifesta suspeição. Pô, tá na cara, velho, que o juiz é amigo íntimo. Tá na cara que o juiz é interessado. E mesmo assim, ele não se declara suspeito. Então, quando o juiz está impedido, ou quando eu tenho uma manifesta suspeição, o que acontece? Se o juiz não se declarar aqui impedido ou manifestamente suspeito, o processo segue. E se o tribunal acolher, esse juiz vai ser condenado nas custas do processo. Ritson, o juiz pode recorrer? Com certeza. O juiz pode entrar com recurso. Então lembre-se do que eu falei. Primeiro, você aí do outro lado, você aí é parte, eu sou o Juju. Se você entender que eu sou impedido ou suspeito, você vai apresentar uma petição específica. Em qual prazo? 15 dias. 15 dias a contar do conhecimento do fato, junto com as provas e com o rol de testemunhas. Beleza, você vai pegar essa petição e apresentar para mim ou para o tribunal? Apresentar para mim, para o juiz. Eu vou receber essa outra petição e eu vou analisar. Se eu entender que você está certo, se eu ver realmente eu estou impedido ou suspeito, eu remeto para o meu substituto legal. Agora, se eu entender que eu não estou impedido, que eu não estou suspeito, eu encaminho para o quê? Para o tribunal. Mas eu coloco o meu na reta. Porque se eu encaminhar para o tribunal, eu posso ser condenado nas custas. Quando? Quando eu encaminho para o tribunal, sabendo que eu estou impedido, ou sabendo que tem manifesta suspeição. Beleza, eu mando para o tribunal. Chegando no tribunal, o tribunal ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai tomar uma decisão. Se o tribunal rejeitar o teu pedido, ufa! Agora, se o tribunal acolher o teu pedido, o que vai acontecer? O tribunal vai mandar o processo para o substituto legal. O tribunal vai dizer qual foi o momento que o juiz estava impedido ou suspeito para decretar a nulidade.
E o tribunal pode condenar o juiz nas custas do processo? Pode. Quando o juiz estava impedido ou quando eu tenho manifesta suspeição. Lembrando-se que nesse caso o juiz pode recorrer. Fechou até aí? Beleza. Matei isso daqui. Agora vejam só. Eu falei que o processo vai ficar suspenso ou não? Não falei. Agora vem cá comigo. Aqui, nesse procedimento para impedimento ou suspeição do MP, auxiliares da justiça ou demais sujeitos imparciais, nós conversamos que o procedimento ele rola sem suspensão. Essa é a principal pegadinha para a prova. Aqui é sem suspensão. E aqui, Ridson, depende. O que vai acontecer? Quando esse procedimento de impedimento ou suspeição do juiz chega no tribunal, do mesmo jeito que eu te expliquei aqui, vai ser distribuído para um relator. Eu tenho 8 membros, 9, 10, seja lá quanto. Aquele que recebeu, ele é o relator, ele vai fazer o relato do processo para que os outros juízes, ao julgar, tomem conhecimento dos fatos. Esse relator, quando ele receber o processo no tribunal, ele vai dizer os efeitos que vai ser dado nesse processo. Quais são os efeitos? Como assim efeitos? O relator pode pegar esse processo e falar bem assim, olha, esse processo eu vou receber ele sem efeito suspensivo. Se for sem efeito suspensivo, enquanto o processo tramita, o processo não está suspenso, ele continua. Então, se esse relator receber o processo sem efeito suspensivo, ele volta a correr. Mas olha a expressão. Se eu volto a correr, é porque eu não estava correndo. Então, o código está te falando que de forma implícita ele está te dizendo que até esse momento aqui, ó, quando tu apresentou essa alegação, até o relator dizer os efeitos, o processo fica suspenso. O processo fica o quê? Fica parado. Só que quando chega na mão do relator, esse processo ele pode continuar parado ou voltar a andar por ali. Então, enfim, a coisa na cabeça. Desde o começo, o processo está suspenso. Quando chega no tribunal, o tribunal, ele vai pegar e vai ser feita uma distribuição para o relator. O relator vai pegar esse processo e ele vai dizer, olha, esse processo eu recebo com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo. Se o relator receber o processo sem efeito suspensivo, o processo estava suspenso, estava parado. Mas só que como foi sem efeito suspensivo, ele vai voltar a correr. Agora, se o relator reconhecer efeito suspensivo, se o relator dar efeito suspensivo, o processo continuará, porque se ele continuará é porque ele já estava suspenso. Ele continuará o quê? Suspenso. Então, enfim, uma coisa na cabeça. Aqui, nesse procedimento para Ministério Público, auxiliar da Justiça e demais sujeitos imparciais, é sem suspensão do processo. E aqui, Ridson, aqui o processo começa com suspensão. Então, aqui ele está suspenso. Ele fica suspenso até chegar na mão do relator. E o relator pode definir se esse processo continuará suspenso, se é com efeito suspensivo, ou então se o processo volta a correr, se é sem efeito suspensivo. Tranquilo até aí? Entendeu? Então, enfia na cabeça. Aqui no primeiro, esse daqui que eu falei contigo, ó, MP, auxiliar da justiça e demais sujeitos imparciais, aqui é sem suspensão. E aqui é com. Só que ele começa suspenso. Quando chega na mão do relator, ele pode continuar suspenso, caso esse relator dê efeito suspensivo, ou então o processo pode voltar a correr, se o relator receber o processo sem efeito suspensivo. Tranquilo até aí? Ritz, eu estou na dúvida. Você falou que o processo, quando é impedimento e suspeição do juiz, o processo fica suspenso, Ritson, pelo menos até chegar na mão do relator. E se aparecer uma tutela de urgência, Ritson? Se aparecer um pedido urgente, sei lá, um medicamento, alguma coisa assim, que a pessoa pode morrer, e aí, Ritson, como é que eu faço? Segundo o CPC, se for requerida alguma tutela de urgência, quem vai decidir essa tutela de urgência é o substituto do juiz, em que você está dizendo que ele é impedido ou suspeito. E o substituto, ele vai analisar essa tutela de urgência em 2 casos. Qual é o primeiro caso? Enquanto esse relator não definir os efeitos, por que enquanto? Porque até aqui o processo está suspenso.
Então, se até aqui o processo está suspenso, se você fizer um pedido de tutela de urgência aqui, quem é que vai decidir essa tutela de urgência? É o substituto. Quando chega aqui na mão do relator, o relator pode pegar e falar, não, ó, acaba com essa fuleiragem de suspensão, o processo volta a correr. Se ele falar que o processo volta a correr, aquele juiz que tu está alegando que ele é impedido ou suspeito, ele vai alegar, ele vai analisar o processo segue, enquanto tramita. Então, se tu pedir tutela de urgência, é ele que vai analisar. Agora, se o relator manter a suspensão do processo, se for com suspensão, quem vai analisar essa tutela de urgência é o substituto. Ritson, calma aí que embananou minha cabeça toda. Tu está me falando que a tutela de urgência, quando eu estou nesse procedimento de impedimento ou suspeição, ela pode ser analisada pelo próprio juiz que eu estou alegando que ele é impedido ou suspeito, e em outros casos, pelo substituto? Isso mesmo. Preste atenção, eu disse para você agora há pouco, quando você inicia esse procedimento para impedimento ou suspeição do juiz, você iniciou, o processo ele fica suspenso, ou o processo ele continua andando? O processo fica suspenso. Ele fica suspenso até chegar na mão do relator, porque o relator tem que definir os efeitos, tem que definir se esse procedimento vai ser com efeito suspensivo, porque se for com efeito suspensivo, o processo continuará parado. Agora, se o relator verificar que aquele processo tem que ser sem efeito suspensivo, o processo volta a andar. É só tu enfiar na cabeça o seguinte, enquanto o processo está suspenso, quando eu tiver suspensão, no período que ele está parado, suspenso, quem decide tutela de urgência? O substituto. Então, S, quando ele está suspenso, substituto. Só que o relator, ao receber o processo, se o relator pegar o processo e falar, olha, acabou a suspensão, o processo vai voltar a correr. Se o relator mandar o processo voltar a correr, aí quem vai analisar a tutela de urgência não é o substituto, é o próprio juiz aqui que você está alegando que ele está impedido ou suspeito. Ritson, agora eu captei. Eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Esse procedimento que eu te expliquei é o procedimento para impedimento e suspeição do MP, auxiliar da justiça e demais sujeitos imparciais. Lembre-se do seguinte, quando é esses três aqui, você alega impedimento ou suspeição deles na primeira oportunidade que lhe cabe falar nos autos. E aqui, além de ser na primeira oportunidade, é sem suspensão do processo. O processo segue. Agora, aqui é diferente, porque quando você alega impedimento ou suspeição do juiz, a parte, ela tem que alegar isso em petição específica no prazo do quê? De 15 dias do conhecimento do fato. Ainda tem outra, esse procedimento de impedimento ou suspeição do juiz. Esse procedimento, quando ele está tramitando, o processo continua ou o processo fica suspenso? O processo ele fica suspenso, até aqui. O processo fica suspenso até o relator do tribunal falar quais são os efeitos. Se o relator falar que tem que ser recebido com efeito suspensivo, esse processo ele continua suspenso. E em todo esse período de suspensão, o que vai acontecer? As tutelas de urgência serão analisadas por quem? Pelo substituto. Só que se o relator, porque quando o relator recebe, o processo está suspenso. Se o relator pegar o processo e verificar que esse processo tem que ser recebido sem efeito suspensivo, ele vai voltar a correr. E se ele voltar a correr, ele voltando, qualquer tutela de urgência que você peça, a partir desse momento, ela não vai ser analisada pelo substituto, vai ser analisada pelo próprio juiz. Tranquilo até aí, pessoal? Revisem bastante esse esquema, que como vocês viram, isso aqui pode fazer muita diferença na prova. Caríssimos, sangue nos olhos até a posse, pra cima, caveira, fui!